E para começar essas discussões, quero chamar aqui Ana Flávia, que vai também trazer um pouco sobre inteligência artificial e como, especialmente, ela está sutilmente moldando aí, não sutilmente, talvez, né, Ana? Tudo que a gente produz, né? Então, a nossa criatividade, inclusive. Diz aí, Aninha, comenta para nós. Oi, gente, bom dia. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vou pegar o gancho, Nai, e já vou entrar direto no tema. Bom, eu tenho pesquisado muito por questões acadêmicas, tanto a criatividade quanto a escrita humana em tempos de inteligência artificial. E aí caiu na minha mão um artigo bastante interessante. Bom, não, na verdade, uma sequência de artigos bastante interessantes que trazem a discussão sobre o seguinte mote: as palavras programadas. Como a inteligência artificial pode estar moldando o que dizemos e como pensamos. Então, na superfície, parece banal. Se vocês observarem os textos que vocês mesmos produzem utilizando as IAs generativas, principalmente os grandes modelos de linguagem, seja para um trabalho acadêmico, um trabalho no escritório, posts em redes sociais, provavelmente vocês devem ter reparado um aumento no uso de palavras que vocês começam a utilizar nesses textos, tais como mergulhar. Vamos mergulhar nisso meticulosamente, né? E esse aumento de uso de palavras não é uma moda passageira tal e qual aquela a gente observa todo ano quando algumas instituições escolhem as palavras do ano, né? Também isso não está vindo de nenhum autor best-seller. Eles vêm de um novo autor coletivo, que é silencioso, que são esses grandes modelos de linguagem. Então, teve um estudo publicado pelo Max Planck Institute, que analisou mais de 7 bilhões de palavras transcritas em podcasts e em vídeos. E aí houve um aumento estatístico significativo dessas palavras proferidas pelos LLMs, como essas que eu falei para vocês, principalmente mergulhar, compreender e impulsionar. Isso aconteceu depois do lançamento do ChatGPT em 2022. E eles descrevem esse fenômeno como o início de um ciclo de retroalimentação cultural entre humanos e máquinas. Eu acho isso bastante interessante, porque a gente está falando de um novo tipo de influência cultural. As máquinas estão nos ensinando a falar como elas, e não é uma imposição, é uma inconveniência. Um outro estudo analisou... e esse veio da Universidade de Toronto, analisou o uso dos LLMs afetando a criatividade humana. E aí, testando 1.100 participantes, o que eles chegaram à conclusão? Que o estudo da IA melhorou, sim, o desempenho criativo enquanto suporte ativo, ou seja, as pessoas se tornaram, aparentemente, mais criativas quando elas copilotam em modelo Centauro com as IAs. Mas, posteriormente, ou seja, depois do uso, quando pedidas e reconvidadas a se manifestarem sem o auxílio das IAs, a performance autônoma delas foi diminuída, principalmente em tarefas de pensamento divergente. Então, na opinião deles, pode ser que quanto mais a gente usa a inteligência artificial para pensar pela gente, menos originais nós nos tornamos quando ela não está presente. Então, essas sugestões automáticas de respostas em mensagens, ainda tem uma terceira análise. Sabe essas respostas inteligentes que os bots dão? Quando você pergunta, oi, tudo bem? E o bot te responde, e aí, vamos começar? Ou quando você faz uma pergunta e um bot automático qualquer responde, claro, me dê um segundinho que eu já te volto com essa resposta. E os dados em uma outra pesquisa mostram que essas respostas, elas tornam a comunicação entre nós e os agentes mais positiva, mais rápida e, eventualmente, mais fluida. Mas, quando a gente percebe que essas respostas são originadas por inteligência artificial, primeiro, a gente avalia o outro que pode estar usando aquela resposta como menos confiável, menos autêntico, menos cooperativo. É como se a gente dissesse, dentro dos nossos circuitos mentais, eu gosto da sua eficiência, mas eu não tenho certeza se eu confio em você, tanto assim. Então, eu acho que entre esses três itens, né, talvez menos criatividade a médio prazo, uma reconfiguração linguística que muitas vezes leva a empobrecimento, e o fato da gente
não se dar conta, mas quando o outro usa uma intermediação com respostas formuladas por IA, a gente talvez esteja de novo na frente de um paradoxo da linguagem contemporânea. Com certeza, inteligências artificiais melhoram o nosso desempenho comunicativo, mas isso tem um preço cobrado na percepção, Nay. A IA, sim, ela pode acelerar, ela pode embelezar, mas ela vai esvaziando sutilmente a autenticidade da voz. Então, acho que a gente tem que pensar que a gente está chegando dentro de uma encruzilhada. A gente vai continuar deixando que os algoritmos nos colonizem silenciosamente. Eles colonizam o modo como nós falamos, o modo como pensamos e, eventualmente, o modo como criamos. Ou a gente faz um esforço individual, intenso, para desenvolver algum método pessoal mais consciente, mais crítico e mais participativo para habitar essa paisagem que veio para ficar e que é híbrida. Porque a linguagem está mudando e não é só na superfície. Quando a gente internaliza esses padrões retóricos da máquina, por exemplo, elas são muito polidas, né? O vocabulário é mais formal, as construções são mais neutras, o estilo é mais explicativo. Essa fala, ela fica meio que afinada pela máquina. E aí, questões como ambiguidade, erro, hesitação, improviso, elas desaparecem da linguagem viva. Então, eu tenho gostado cada vez mais do quem gagueja, como eu, na hora que fala, porque isso significa que está sendo organizado ali, ao vivo, por uma pessoa viva, uma organização qualquer de pensamento, onde existe um vetor de autenticidade. Então, eu acho que é engraçado, só para terminar, o paradoxo. Talvez em tempos de IA, quanto mais a gente hesita, quanto mais a gente gagueja e quanto mais a gente erra, mais humanos nós somos. Eu acho que é isso que a gente está buscando no outro, cada vez mais, ou pelo menos vai vir a buscar. Essa prova viva que está na falha, a evidência de que eu estou falando com um ser humano, pensando, elaborando e tentando crescer do outro lado, e não somente uma máquina.